Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Power Morning. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Fica o convite aí para você nos ajudar a compartilhar esse material. Chama os seus amigos para a gente participar sempre aqui às 7 da manhã no nosso Instagram, daniel.lopes, de segunda a sexta, com essas reflexões aí para você começar a sua semana, começar o seu dia ali, extraindo força ali da parte dos céus, da parte de Deus e começar com o pé direito, ok? E também, é claro, se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube lá do Manual da Independência, você assiste de segunda a sexta às 9 da manhã, ok? Então, seja bem-vindo, né? Aí a Mariana está na área, seja bem-vinda, Mariana, Dirlene, toda a galera chegando, muito obrigado. Eu tinha combinado com vocês que a gente ia fazer um tema de 12 encontros, mas estava meditando sobre o próximo tema e achei interessante a gente concluir o primeiro capítulo de Gênesis. Acho que vai ficar bem legal a gente concluir o primeiro capítulo de Gênesis em mais 12 encontros. Então hoje é o nosso Power Morning 13, tá certo? Power Morning 13. Vou colocar aqui o título para vocês, Power Morning 13. O título desse encontro hoje ele é um pouquinho mais comprido, né? A gente estava usando títulos curtos ali, mas esse é diferente. É a noite passou. A noite passou e veio amanhã. Amém? A noite passou e veio amanhã. Vou colocar aqui para quem chegar depois já saber do que a gente está tratando. Vou colocar só aspas aqui para ficar certinho. A noite passou e veio amanhã. Pronto. Power Morning. Deixa eu fixar o comentário. Pronto. Comentário fixado. Obrigado. Lutanaka, valeu. Power Morning, Power Minds também, né? A mente se tornando poderosa. Então hoje será o nosso 13º encontro. Rimena Cubilho está na área também. JV Comércio, valeu. Cláudio. Power Morning 13. A noite passou e veio amanhã. Nós estamos precisamente no capítulo 1 de Gênesis, mais especificamente no versículo 8. E o versículo 8 é muito interessante porque ele traz uma repetição de uma frase muito interessante. Ele traz a repetição de uma frase muito bonita, porque a Bíblia vai dizer nesse versículo que no hebraico, né? Vayhi erev, vayhi voker, yom sheni. Essa expressão, e foi tarde e foi manhã, o dia primeiro, e foi tarde e foi manhã, o dia segundo, né? Essa expressão é muito interessante, é muito bonita, né? No hebraico, e foi à tarde e foi amanhã, o dia primeiro, foi à tarde e foi amanhã o dia segundo. No versículo 5 já tinha aparecido a primeira vez, né? Vayhi erev, vayhi voker, essa expressão então, e a noite passou, né? E veio amanhã. É a tradução ali que a Bíblia da versão Nova Tradução na Linguagem de hoje faz dessa expressão, né? Em vez de traduzir foi à tarde, amanhã o dia primeiro, foi à tarde, amanhã o dia segundo, traduzem e foi à tarde e foi amanhã, e a noite passou e chegou amanhã. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você está se sentindo em trevas, está se sentindo na noite, está se sentindo numa situação ali que parece não ter solução, não ter um caminho ali de saída, mas eu digo para você, esse é o nosso tema de hoje, nós conseguirmos trilhar um caminho para sairmos da noite e seguirmos para amanhã. Como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, a Evelise falando, né, de misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, exatamente. Nessa fala de hoje, nessa conversa de hoje, eu quero usar esse versículo bíblico para mostrar para vocês caminhos por meio dos quais nós podemos construir uma saída da noite e uma entrada na luz, uma saída do problema e uma entrada na solução, uma saída ali da angústia, da tristeza, da falência, aquela angústia de você se ver desprovido de chão, né? Caramba, eu tô sem chão,
minha vida perdeu sentido, estou passando aqui um sufoco, você divisar ou enxergar um caminho para sair da escuridão, sair das trevas, escuridão da consciência, trevas do coração, a tristeza, né? Aquelas amarguras, a gente conseguir fazer essa saída, a noite passar e vir amanhã. Quando a gente olha essa passagem é muito interessante porque a palavra hebraica para noite ou para tarde, né? Porque a maioria dos versículos em português traduz como tarde, né? E houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o primeiro dia. Meu sogro Edgar está na área aí também, valeu. Então, essa palavra hebraica, ela traduz geralmente por tarde, mas ela pode significar noite também, ok? É como se fosse aquela ideia em inglês, né? Quando você tem o evening e você tem o night, né? Quando você está chegando à casa de alguém à noite, por exemplo, você fala good evening, né? Porque é o início da noite, e quando você vai embora você fala good night, né? Então essa distinção entre noite e o final da tarde. A palavra hebraica, como eu falei para vocês, é erev, tá certo? Erev, a gente já viu aqui, né? Vairi erev, ou seja, foi à tarde. Vairi voker, e veio amanhã. Yom Sheni, o segundo dia, ou Yom Erad, o primeiro dia. Nesse caso aqui, erev, a palavra para tarde ou a palavra para a noite. A palavra que é usada aqui vai trazer para nós várias dicas, várias estratégias para nós entendermos o que é a noite, como passar pela noite, como sobreviver à noite e conseguir alcançar o dia. Sem aquela história de nadar e morrer na praia, né? Que você vai, e na hora que vai conquistar a vitória, não consegue, falha, né? E para ali no meio do caminho. A gente vai entender o que é essa noite no pensamento bíblico e como vencer essa noite. Estratégias importantíssimas para a gente superar a noite em nossas vidas. Seja a noite de uma separação, de uma demissão, um desemprego, uma falência, uma situação sentimental também complicada. Então aqui a gente vai ter essas referências bíblicas hoje, tá bom? Minha mãe tá na área, alô aí, valeu, Malu Kessel, Guten Morgen. E também lembrando que nesses estudos eu faço uso da chamada hipótese Sapir-Whorf, que é a hipótese do relativismo linguístico, segundo a qual toda língua ou cada língua expressa uma visão de mundo específica. Partindo dessa hipótese, nós entendemos que cada língua é um tesouro de experiências humanas e de interpretações humanas sobre o mundo e também de soluções humanas para problemas comuns que afligem toda a humanidade em toda a sua história, independente do espaço e no tempo, porque independente do lugar e da época, somos humanos e temos desafios muito semelhantes. Então, a gente mergulha no hebraico para extrair do hebraico, extrair essas soluções ou essas visões de mundo, uma vez que o idioma hebraico foi o idioma por meio do qual foram escritas as Sagradas Escrituras. Obrigado, Graciela, e valeu pela força. Então, olha só, palavra hebraica erev, né? Significa a noite, né? A escuridão, as incertezas, a dúvida, a angústia. Então hoje eu estou falando com você que talvez esteja vivendo incertezas, talvez esteja vivendo angústias, esteja se sentindo num beco sem saída, numa escuridão, cheio ou cheia de dúvidas e de angústias. É para você essa mensagem de hoje. E o que é muito interessante é a gente observar as conexões etimológicas da palavra erev. O que significa conexões etimológicas? A raiz dessa palavra, a origem dessa palavra. Em grego a gente tem algumas palavras para verdade, nós temos, ou para verdadeiro, né? Alethinos é verdadeiro, mas etimos também é verdadeiro. Então, etimologia significa o estudo do verdadeiro sentido da palavra, ou seja, do sentido original. É como se fosse, não aquilo que o Michel Foucault falava no seu livro, né? A arqueologia do saber, mas a etimologia é como se fosse uma arqueologia da palavra, uma arqueologia lexical, uma genealogia do verbete. Então, qual é a rede de conexões da palavra erev hebraica, que significa
tarde ou noite. Uma das palavras que se conectam é a palavra arav. Significa, sabe o quê? Fiador. Olha que interessante. A palavra noite, em hebraico, ela é quase idêntica à palavra fiador. Isso porque tem a ideia de... tem uma conexão entre a palavra hebraica para corda e a palavra hebraica para noite, né? Porque a corda é o que une, né? E o fiador, ele está unido àquele que é protegido por ele, né? É garantido por ele. Há uma conexão entre aquele que tem a dívida e aquele que é o fiador da dívida, né? E tem essa ideia também da corda enrolada como na ideia de confusão, na ideia de mistura, né? Uma coisa confusa. À noite tem essa ideia, né? Porque a luz vai embora e você perde a orientação, você não sabe mais trilhar o caminho na escuridão. Então tem essa ideia de uma corda enrolada, uma confusão ali que se instaura. E aí tem a ideia também de estar amarrado. E aí vem essa conexão com a ideia de fiador. E essa conexão é muito interessante no nosso projeto aqui do Power Morning, para a gente entender como sair da noite da incerteza, da noite da angústia, da noite ali das dúvidas. Por quê? Essa ideia de fiador é, no final das contas, o seguinte: o fiador é aquela pergunta: quem irá me ajudar se tudo der errado? Não é verdade? O fiador não é isso? Quem que vai poder me ajudar se tudo der errado? Se eu não conseguir pagar o aluguel, se eu não conseguir pagar o financiamento? O fiador, ele te ajuda quando tudo dá errado. Ou seja, o fiador é o garantidor. O fiador é aquele que vai garantir que você consiga saldar a sua dívida. E aí eu já faço a primeira reflexão aqui com vocês. Para vencer a dúvida da noite, é necessário ter um fiador na sua vida. Para você vencer a angústia da noite, você precisa ter um fiador. Para vencer as incertezas da noite, você precisa ter um fiador. E quem é o fiador? Aquele que é capaz de pagar a dívida. O fiador tem que colocar ali provas de que ele é capaz de pagar a dívida. Como é que ele faz isso? Ele faz isso apresentando um bem, por exemplo. O fiador fala, se o afiançado não puder pagar a dívida, eu pago a minha dívida. E aí o banco, a financeira vai perguntar, mas qual é a garantia que eu tenho que você tem capacidade material de pagar a dívida? E ele vai falar, eu tenho esse apartamento, o meu apartamento eu coloco como aquele bem que pode garantir o pagamento da dívida. E aí, a Magalhães já matou a charada, tá? Magalhães já entendeu. E aí, pessoal, é exatamente isso. O fiador é aquele que pode pagar a dívida. E eu pergunto para vocês, quem é aquele que espiritualmente pagou a dívida da humanidade? Quem é aquele que é o único que pode pagar a nossa dívida? Tá certo? Jussara, seja bem-vinda. Então, para nós passarmos pela noite, a gente tem que ter o fiador. E esse fiador é o único que tem capacidade de pagar a sua dívida. E nós sabemos que houve um homem que veio à Terra, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é verdade? A gente vê, por exemplo, a passagem de Pedro, quando ele diz: não foi com coisa corruptível como prata e ouro que fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que em tudo foi tentado, mas nele não se achou pecado. Parábola do credor incompassivo, né? O credor incompassivo, aquele homem que tinha uma grande dívida e a sua dívida foi paga porque ele teve ali um fiador. E nós temos esse fiador das nossas almas, que é Jesus Cristo, que pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, o preço pelo nosso resgate, como o Daniel Oliveira, o pastor Daniel Oliveira está falando, o resgatador, exatamente, o resgatador pagou a nossa dívida e resgatou as nossas almas para que não ficássemos escravos da dívida ou escravos do pecado, uma vez que a Bíblia nos ensina: de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Nos livrou da escravidão do pecado, pagou a nossa dívida e restituiu a nossa dignidade. E é exatamente assim o primeiro passo para a gente vencer a noite.
Você quer vencer a noite da incerteza, a escuridão das dúvidas, as trevas da angústia, aquele momento, né, que a vida está muito estranha, parece que nada dá certo, parece que as coisas não vão para frente, parece que a gente vai ficar no meio do caminho, parece que o barco vai afundar, parece que, né, que todos sumiram, não tem ninguém para nos ajudar. É nesse momento que a gente faz jus ao fiador das nossas almas, que é Jesus Cristo, tá bem? Então, queridos, quer passar pela noite, quer sobreviver à noite e estar firme até que chegue novamente o dia, com a luz, com o calor da luz, com o esclarecimento da luz, você precisa ter esse fiador da sua alma, aquele que é o único capaz de te ajudar se tudo der errado, aquele que é o único capaz de pagar a sua dívida. Hosana, e essa mensagem é para você. Receba essa mensagem. Cristo é o nosso fiador. Cristo é não apenas aquele que paga a nossa dívida, mas Ele é a própria luz. Ele é aquele que traz a Voker, traz a manhã, traz o calor da manhã, traz ali o sol da manhã, tá certo? Tem uma música muito interessante de uma banda que era o Ministério Ipiranga, se eu não estou enganado, que eles falam sol da manhã, né? A luz do meu viver, né? Fala sobre o calor desse sol da manhã. É esse sol da manhã que é a luz de Cristo em nossas vidas. Agora, é claro que aqui no Power Morning a gente não apenas trata das questões mais espirituais, psicológicas, mas também um pouco da questão material empreendedora, a questão de mentalidade, a questão de você ter o desenvolvimento pessoal em todos os sentidos, né? Então, pessoal, se a gente joga essa estratégia do fiador para a nossa vida financeira, se a gente pensa numa educação financeira ou para a área de gestão financeira, né, questão de investimentos e mercado financeiro e tal, a gente aprende também a necessidade de ter esse fiador. Por quê? Vamos supor aqui a escuridão do desemprego, a escuridão da falência, a pessoa se ver repentinamente perdendo a sua fonte de renda. E é claro, todos nós temos ali as contas para pagar, a escola dos filhos para saldar, temos as despesas fundamentais, né, com alimentação, moradia e por aí vai. E o que a gente poderia tirar de ensinamento aqui dessa palavra Erev e da palavra Arav, que tem a ver com o fiador, nessa área mais prática da nossa vida financeira propriamente dita e também no gerenciamento dos nossos lares? É o conceito que todo educador financeiro traz, que é a primeira coisa que você precisa fazer para se organizar financeiramente. E o que é isso que precisa ser feito? É você montar a sua chamada reserva de emergência, o seu colchão de emergência. O que acontece com as pessoas quando elas começam a ganhar mais dinheiro? Geralmente, elas começam a ganhar mais dinheiro e elas começam a gastar mais dinheiro. E aí, a situação delas em termos de segurança, em termos de seguro da sua vida financeira, em termos de uma estratégia, se tudo der errado, fica do mesmo jeito. A pessoa, em vez de primeiro fazer o seu colchão de emergência, sua reserva de emergência, a pessoa acaba ali gastando o dinheiro, aumentando o seu padrão de vida, aumentando o seu padrão de gastos, comprando um carro novo, uma casa nova, frequentando restaurantes caros, fazendo viagens ali bem robustas, né, e requintadas, e assim, se não se prepara, quando chega a noite, ele fica ali completamente angustiado, desesperado, à deriva, num mundo de incertezas e angústias e sofrimento. Então, se a gente pensa nessa estratégia do Erev, do Arav, do fiador, a estratégia do fiador é você mesmo ser o seu próprio fiador, você mesmo ter a sua condição de garantir-se caso a noite chegue. E como é que os educadores financeiros geralmente dão dicas, né? É muito comum eles falarem, se você tem aí um trabalho remunerado, se você trabalha para alguma empresa, seja com carteira assinada, seja com um serviço público ali que tem uma certa estabilidade, é interessante você ter pelo menos guardado no seu colchão de emergência, você ter guardado 6 meses da sua despesa, tá certo? Você ter 6 meses da sua despesa. Por exemplo, vamos supor que você tem uma despesa mensal de R$5.000. Você então tem que ter R$5.000 vezes 6 meses, para você poder ter 6 meses
para correr atrás de um novo emprego. E aí você teria então guardado 30 mil reais. Você teria que guardar 30 mil reais. Esse seria o teu primeiro movimento para garantir uma segurança para uma eventual noite, um eventual período de trevas, de escuridão. Então, se a pessoa tem ali essa garantia, vai ter uma carteira assinada, se for demitido, geralmente vai receber alguma coisa. O ideal é ter pelo menos os 6 meses, né? O Luiz Henrique lembrando, né, que o José no Egito, ele fez esse colchão de emergência para o Egito. Exatamente, isso tem fundamentação bíblica, né? Ele guardou os mantimentos de toda a colheita, ele separava uma parte para o estoque, para estocar. Mostrando para vocês que isso não é meramente uma questão de gerenciamento financeiro, é uma questão bíblica também, tá bom? Obrigado, Luiz Henrique, exatamente isso. Temos referencial bíblico claro para isso no maior gestor da história da Bíblia, que foi José, lá que acabou indo no Egito, tá certo? Agora, o que acontece, né? Santa Fome está falando, né, que tinha reserva de emergência por um ano, mas agora está acabando, né, por causa da crise sanitária, Deus está provendo. Então, imagine se você não tivesse essa reserva, né? Graças a Deus que você teve esse insight. Eles dizem, então, os educadores financeiros, que para você, se você trabalha no emprego e tem carteira assinada ou no serviço público que tem uma certa estabilidade, é interessante você ter no mínimo 6 meses do seu custo mensal guardado. Já se você trabalha por conta própria, se você é empresário, se você tem o seu próprio negócio, é interessante você ter um ano guardado, tá certo? Então, nesse caso, em vez de você ter 6 vezes 5 mil, que é 30 mil, o ideal seria você ter 60 mil guardado. É claro que uma pessoa normal que pega 60 mil na mão vai trocar de carro, vai investir vai trocar de casa, vai fazer uma viagem caríssima, vai lá para os confins do mundo curtir a vida. Se você faz essa viagem, se você troca o carro e se você troca a casa e não tiver ainda esse colchão de emergência, você está deliberadamente se lançando num mundo de incertezas desnecessariamente. Não precisava você ter feito isso. Daí vem a questão da necessidade da organização. Aí você fala assim, mas onde eu vou guardar esse dinheiro? Embaixo do colchão? Não, de jeito nenhum. Você, quando pensa em colchão de emergência, você tem que ter 2 coisas no colchão de emergência. Você tem que ter segurança, para não perder o dinheiro, e liquidez. O que significa liquidez? Você conseguir pegar o dinheiro rapidamente, tá certo? A Márcia falando, meu esposo é extremamente organizado, sempre reservando. Exatamente, você deu sorte aí de ter um esposo assim, que a maioria estava gastando dinheiro ali com amiguinhos, cervejinha, futebolzinho, passeiozinho. Todo mundo pode gastar dinheiro com isso, obviamente, mas gastar dinheiro com isso sem ter a reserva de emergência é uma atitude que é um pouco arriscada. Então, pessoal, você não vai pegar a sua reserva de emergência e vai colocar num lugar, primeiro, que é arriscado, que o seu dinheiro pode diminuir, num investimento arriscado, numa ação ou numa coisa mais arrojada. Você não vai colocar nisso e também você não vai colocar o seu dinheiro num lugar que você não vai poder tirar. Vamos supor que você vai falar, vou botar o meu dinheiro num LCI que o vencimento é daqui a 4 anos. Você só pode resgatar daqui a 4 anos. Não tem como você deixar a sua reserva de emergência num negócio desse. Você tem que ter liquidez, ou seja, rapidez para pegar o dinheiro, e você tem que ter também segurança. Agora, a rentabilidade vai ser pequena, porque quanto mais seguro, menos rentabilidade, né? Quanto mais arriscado, mais rentabilidade. Não vai render muito, mas também, quando você precisar, se você precisar, o valor vai estar lá. Então, geralmente, o que o pessoal indica, né? Os educadores financeiros indicam? Eles falam, geralmente a pessoa vai pensar, vou botar na poupança, né? Mas o rendimento da poupança ali não é tão interessante assim, né? Agora, quando os educadores sugerem, ou eles vão sugerir um fundo ali, que você tem um fundo com liquidez diária, onde você pode tirar o dinheiro no mesmo dia, um fundo que te garanta ali 100% da taxa do CDI, que é mais ou menos equivalente à taxa Selic, ou a parte mais prática que os educadores financeiros vão falar, coloca num CDB, né, do banco que você usa, e tem que dar uma olhada nos CDBs, coloca num CDB que tem ali, idealmente, uma taxa de 100% do CDI e com uma liquidez diária, tá certo? Um dinheiro que vai render a taxa Selic, a taxa de juros vigente, e vai permitir que você saque na hora que você quiser
a qualquer momento, tá bom? Então, o dinheiro pode estar na poupança, pode estar no CDB, pode estar num fundo aí. Eu já terceirizo aqui para quem manja do assunto, para quem tem o know-how nessa área. Essa é a estratégia do fiador humano, tá certo? Não é muito melhor do que você pegar dinheiro com um amigo ou ter um fiador humano, você ser o seu próprio fiador, se organizando, tendo ali a sua reserva de emergência? Não seria muito mais legal? Não é muito mais legal fazer assim? Então fica aí essa estratégia. Marina, Deus te abençoe em nome de Jesus. A Darlene está perguntando qual é o canal do YouTube onde essa live fica gravada. O nome do canal se chama Manual da Independência. Por que Manual da Independência? Para você se tornar independente das conjunturas da vida, independente de um patrão, você ter o seu próprio negócio, independente geograficamente, você poder morar onde você quiser, porque você vai ter o seu negócio totalmente digital. Então, independente de todas essas intempéries. É claro que a única dependência que você vai ter é de Deus, ok? E essa aí a gente não pode abrir mão. Ou seja, pessoal, precisamos, para passar pela noite, ter o fiador. Seja o fiador espiritual, que é Jesus, que dá essa garantia da nossa dívida que é paga, e só ele pode pagar essa dívida espiritual. A Bíblia fala que o homem nunca pôde salvar-se a si mesmo e não poderia de jeito nenhum deixar ali a sua vida, salvar a sua vida, pagar a sua dívida, tá certo? Nunca ele conseguiria fazer isso. Então, a gente precisa desse fiador espiritual e precisamos ter a sabedoria de sermos também financeiramente o nosso próprio fiador, tendo ali um colchão de emergência, uma reserva financeira, seja de 6 meses ou de 1 ano, ok? A palavra noite ou tarde, ela também tem conexão com outra palavra muito interessante, que enquanto a palavra tarde na Bíblia é Erev, a palavra Orev em hebraico significa corvo. E o corvo é uma ave muito interessante. Primeiro, qual é a conexão entre a noite e o corvo? Os dois são escuros, né? O corvo é uma ave de cor mais escurecida. É uma ave que tem uma pena mais, né? Uma penugem mais escura. Por isso ela é comparada à noite, né? Porque também é escura como a noite. Agora, o corvo é uma ave extremamente interessante, extremamente curiosa. Ela tem particularidades que serão muito benéficas aqui para nós utilizarmos como essa referência. Por quê? Quando você vai estudar sobre as particularidades dessa ave, que é o corvo, que é o Orev em hebraico, você vai ver que o sucesso dessa espécie, né, os especialistas vão dizer que essa espécie ela vingou, ela prosperou, ela conseguiu crescer a sua população, ela conseguiu vencer os obstáculos naturais que a natureza impõe, porque ela tem uma dieta onívora. O que significa isso? Uma dieta onívora, né? Se você tem uma dieta carnívora, significa que você come carne. Agora, onívora vem do latim omni. Omnívora significa de tudo, come tudo, tá certo? A dieta onívora do corvo é algo que faz com que ele seja altamente resistente a intempéries, a problemas e às dificuldades. Por quê? Ele come de tudo e ele tem grande facilidade de encontrar o alimento. Os estudiosos dizem que o corvo é uma ave extremamente versátil e oportunista na hora de encontrar as suas fontes de nutrição. O que significa isso? Significa que o corvo é uma ave que ele sabe encontrar o alimento. É uma ave que sabe encontrar comida. É uma ave que não vai passar fome porque ela sabe onde está o alimento. Ela sabe onde se nutrir quando está com fome. E aí eu digo para você, você sabe onde se nutrir? Você sabe onde extrair alimento? Ou você está com inanição mental, inanição da sua alma, inanição do seu espírito? Se nós queremos vencer a noite, temos que ser como o corvo. Temos que ter ali facilidade de encontrar o alimento. Uma dieta ampla, uma dieta ali que é completamente expansiva. O que significa isso na nossa vida prática? Significa, por exemplo, examine todas as coisas e retém o que é bom. Assim como o corvo ele tem um leque de oportunidades de alimentação,
O homem que quer vencer a noite, a mulher que quer vencer a noite, tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, tem que estar lendo muitas coisas, tem que estar se informando nas fontes necessárias, tem que estar ali a par do que está acontecendo, ou seja, se alimentando, lendo, estudando, se preparando, está ali sempre consumindo conhecimento na área financeira, consumindo conhecimento na área espiritual, consumindo conhecimento no desenvolvimento pessoal, na área de empreendedorismo, na área do desenvolvimento humano. Ele está sempre ali se alimentando de várias fontes, ele está sempre se informando, ele lê um jornal, mas com espírito crítico, ele lê um livro, ele procura se informar, ele pega informações dos especialistas, ele está sempre caçando conhecimento, caçando cultura, caçando informação, caçando ali estratégias. Essa é a dinâmica do corvo. E fica para você essa dica. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Tenha uma fonte nutritiva diversificada. Se informe, esteja atento, né? E é claro, né? Se alimente da palavra de Deus, que é o pão escondido. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós sabemos que Cristo é o nosso maná, é o nosso alimento, a nossa nutrição. Então é extremamente interessante essa comparação do corvo. Quer vencer essa noite, quer vencer o momento da dificuldade, você precisa estar bem nutrido, você precisa estar bem diversificado. Sabe o que significa isso? Significa assim, ó, se eu chegar ali e naquele local não tiver o alimento, eu sei onde tem o alimento no outro local. Você vai lá no outro local e pega o alimento. E se naquele segundo lugar não tiver o alimento, você vai no terceiro, ou seja, a pessoa tem várias fontes de renda, ela não depende toda de uma única fonte de renda, ela não guarda todos os ovos na mesma cesta, ela tem uma diversificação no seu portfólio, nas suas fontes de renda. O cara tem uma empresa e tem ali um negócio de produtos digitais, ele vende um curso online, ele vende ali um ensinamento, um treinamento online, mas ele também vende um produto físico, ele vende um livro, ele vende uma camiseta, ele vende um boné, ele tem um negócio online que tem ali vendas recorrentes, ele entendeu a ideia de equity. O que significa o equity? É você investir no valor, desenvolver o valor do seu negócio, um negócio que não é você, né? Que você não pode vender-se a si mesmo, mas um negócio que pode ser vendido, um negócio que tem 3 pontos importantes, que é a escala, ele pode crescer, ele tem margem, ou seja, você tem margem de lucro ali crescente, e você tem recorrência, as pessoas consomem recorrentemente o seu produto. Então você começa a estudar essas coisas e você fala, se esse negócio aqui não for para frente, eu tenho outro, se nessa fonte de alimento, essa fonte de nutrição não der certo, eu tenho aquela outra, eu tenho diversificação, não só nas fontes de renda, mas nos locais onde você coloca o dinheiro. Você tem a sua reserva de emergência, você tem o seu investimento na renda fixa, você tem o seu investimento na renda variável, você tem um seguro da sua carteira, você tem um investimento em dólar, você tem um investimento em criptomoedas, você tem um investimento no exterior, por exemplo, um investimento em metais preciosos, você tem ali o seguro também do seu portfólio, porque existem ativos nos quais você investe, que quando tudo cai, tudo perde valor, eles sobem, tá certo? Quando tudo cai, o dólar sobe. Quando tudo cai, o ouro sobe. Quando tudo cai, a prata sobe. Quando tudo cai, em geral, o Bitcoin e as criptomoedas sobem. Então, você tem que ter uma parte do seu investimento no seguro. O que é o seguro? Se der uma zebra geral, eu tenho aquele contraponto. Vamos supor, caramba, eu estava com dinheiro investido em tais empresas aqui e a bolsa teve uma queda de 50%. Mas aí o seu seguro, que são os metais preciosos, as criptomoedas e também os outros elementos desse seguro aí, um investimento em dólar, por exemplo, dolarizado, o que acontece? Se um lado cai 50%, o outro sobe 30%. Então você trocou um prejuízo de 50% por um prejuízo de 20%, um prejuízo de 10%. Então tem que ter essa sabedoria para ter esse seguro. Se eu não puder depender desse emprego, eu tenho que ter um plano B. Se eu não puder depender do meu salário que está entrando todo mês, eu tenho que ter uma reserva de emergência. O corvo é isso. O corvo chega num local para comer ali uma minhoca, se ele não encontra minhoca, ele vai para outro local procurar um inseto. Se ele não encontra um inseto, ele vai comer uma planta. Ele come ali uma semente e tal, ele tem uma dieta onívora, ele está totalmente diversificado.
ele tem a diversificação no seu portfólio de investimento, na sua diversificação nas suas fontes de alimento, as suas fontes de renda. Esse é o corvo, e é por isso que o corvo consegue sobreviver bem nos ambientes. Ele está completamente espalhado pelo mundo, é uma das aves mais espalhadas pelo mundo. Ela só não é muito presente no ambiente tropical. A gente não vê aqui no Brasil muito corvo, mas tirando a área tropical, tem muito aí. O corvo, ele conseguiu se adaptar muito bem, porque ele é como se ele fosse um excelente investidor. Ele tem o seu colchão de emergência, ele tem um investimento diversificado, ele está sempre ali se informando, estudando, está sempre a par do que está rolando. Então, é realmente uma referência muito curiosa, né? Para vencer a noite, ter essa diversificação, ser onívoro. A Malu falando aí, eu te pago aqui com um coraçãozinho pelo conhecimento. Obrigado. Camille falando, quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. 2 Coríntios 9,6. Pode me explicar? É exatamente isso, é a lei da proporção, a lei da semeadura. Se você busca muito a Deus, você vai receber muita coisa. Se você semeia muito amor, você vai receber muito amor. Se você semeia muito perdão, você vai receber muito perdão. Mas também, por outro lado, se você semeia discórdia, porfia, dissensão, competição, inveja, ciúme, infelizmente, mentira, você vai colher isso, né? O que semear, vai colher. E se semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, vai colher pouco. A Márcia falando, cheguei a ver o corvo muitas vezes na Inglaterra. Então, no hemisfério norte ele é muito comum, tá certo? A Malu falando que em frente à casa dela tem muitos esquilos e corvos. Então, o corvo, ele tem essa habilidade. E não apenas essa, tá? Eles dizem que o corvo, os especialistas, né, aqueles que são os ornitólogos, né, que estudam as aves, os ornitólogos, eles dizem que o corvo, ele é muito versátil e oportunista em encontrar as fontes de alimento. Mas não apenas isso, ele tem um talento, eles chamam de talento notável. Sabe qual é o talento notável? O corvo é especialista em resolução de problemas. Você bota uma dificuldade diante dele, ele resolve. Ele se adapta facilmente. O corvo, ele tem uma maleabilidade para a solução de problemas. Ele tem ali uma facilidade de solucionar problemas. Ele é extremamente versátil e inteligente nesse tipo de prática, né? A gente vai estudar o corvo, vai ver que ele tem esse talento notável de resolver problemas e é considerado uma ave extraordinariamente inteligente. Ele está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Ele supera os problemas com facilidade. Ou seja, ele não vê o problema como o fim de tudo, né? Hoje em dia, infelizmente, o mundo não está dando muito motivo para a gente ficar muito otimista. Porém, aqueles que olham o mundo como o corvo olha, eles estão vendo nessa situação toda de problema, eles estão vendo, sabe o quê? Enormes oportunidades. Sabe por quê? Porque um negócio bem-sucedido, uma empresa bem-sucedida, é uma empresa que resolve um grande problema. Uma empresa que resolve de forma eficientemente um problema é uma empresa que vai ser bem-sucedida. Agora, se essa empresa resolve o problema de uma multidão, essa empresa vai ficar muito grande. E se essa empresa resolve o problema da humanidade inteira, essa empresa vai ser a maior empresa do mundo, tá certo? Eu me lembro muito de uma figura aí que talvez vocês já tenham visto, né, que é o João Kepler. João Kepler é um investidor anjo, né, ele participa daqueles programas que eles investem em empresas que estão começando, e ele fez uma postagem algum tempo atrás no seu Instagram dizendo o seguinte: se você encontrar comigo no elevador, e acontece muito, né, as pessoas encontram com ele e querem apresentar os seus negócios, as suas ideias de negócio. E ele fala: se você encontrar comigo num elevador, não venha dizer para mim que o seu negócio é muito bom, que vai ganhar muito dinheiro e você vai ficar muito rico. Não diga isso para mim. Diga para mim qual problema o seu negócio resolve, porque é aí que está a chave do sucesso. E a gente, numa situação como essa hoje de crise significa o quê? Problema. As pessoas estão com muitos problemas. E muitos problemas é um cenário horrível, é um cenário horroroso, mas é uma oportunidade maravilhosa de você ajudar os outros a resolver os seus problemas. Problemas das mais diversas situações, problemas de desemprego, problema da falência das empresas, problemas de relacionamento familiar, com a família toda dentro de casa, com essa ideia de isolamento, problemas aí também de saúde, problemas
na área do empreendedorismo, né? Como achar uma outra solução para o negócio, como empreender numa era de crise sanitária que a gente está vivendo. Então, pessoal, o corvo, ele olha uma situação de problema e ele não vê um bloqueio, ele não vê um muro, ele não vê um ponto final, ele vê uma oportunidade, porque ele é extremamente notável no talento de resolver problemas. Eu digo para você, se você se tornar como o corvo, notável na habilidade de resolver problemas, você não só vai poder ajudar muita gente, mas você pode até criar um negócio de grande sucesso. Não apenas um negócio de grande sucesso, você pode acabar criando, no final das contas, um unicórnio, que é um negócio que é disruptivo, um negócio que revolucionou a sua determinada área, um negócio que atinge bilhões de reais em pouco tempo. Você pode resolver dessa forma. Então, pessoal, uma situação como essa é vista por um corvo como uma situação não de apenas de problemas, mas uma situação de muitas oportunidades, porque quem resolver os muitos problemas vai ter um negócio extremamente próspero e bem sucedido, ok? Então, pessoal, quem tem a mentalidade do corvo não olha o mundo procurando motivos para ficar triste e motivos para se lamentar. Olha o mundo procurando quem eu posso ajudar hoje. E eu sei que se eu ajudar alguém de forma eficiente, eu posso não só ajudar, mas ter o meu sustento em cima disso também. Uma vez que a própria Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia chega inclusive a falar, por exemplo, que quando o touro está debulhando o trigo, o que o touro fazia? Eles colocavam o trigo no chão e o touro vinha passando, pisando em cima do trigo para quebrar a casca e expor a semente do trigo. E depois eles faziam aquela debulha jogando para o alto a palha para separar a palha do trigo e o joio do trigo. Ou seja, a Bíblia diz que quando o boi estiver debulhando o trigo, não tampe a sua boca para que ele não possa comer uma parte da palha, uma parte do trigo. Deus, você vê que Deus garante ali a proteção dos animais também. Deus falando, não impeça que o boi coma um pouco do trigo na hora que ele estiver pisando o trigo, porque ele é digno desse pagamento pelo seu trabalho. Então, se a Bíblia diz que o boi pode consumir o fruto do seu trabalho, é claro que a Bíblia também vai dizer no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, o trabalhador é digno do seu salário. Então, Deus quer que nós possamos ir bem em todas as coisas. Deus quer que nós possamos progredir. E não só para progredir o progresso pelo progresso, mas quem está bem não é apenas menos um que está mal, mas é mais um que pode ajudar o outro, tá certo? Entenderam esse segredo? Às vezes a pessoa acha que Deus não quer que a pessoa prospere, que ela cresça. É claro que Ele quer isso, sabe por quê? Se você está bem, você é menos um que está mal. E se você está bem, você não é apenas menos um que está mal, você é mais um que pode ajudar quem não está bem. E nessa de ajudar quem não está bem, você pode não apenas resolver o problema do seu irmão, mas você pode também criar um negócio que tem grande potencial de se tornar um unicórnio, de ser disruptivo, tá bom? Então fiquem atentos com essa questão aí. E a gente não pode esquecer também que Noé, quando estava diante de um grande problema, ou seja, dentro da arca, no meio do dilúvio, o mundo inteiro alagado, e a gente falou sobre isso ontem, Noé soltou que tipo de ave para procurar a terra? Soltou o corvo. Por que ele soltou o corvo? Porque o corvo é uma ave inteligente. Porque o corvo é uma ave que sabia a missão que ele ia fazer. Porque o corvo é uma ave que sabe resolver problemas. Então, se a sua vida está num dilúvio, se a sua vida está aí numa situação complicada, se você está se sentindo ali sem meios de ação, se sentindo preso dentro de um navio e sem lugar para ir, use o corvo, solte o corvo. Solte o corvo significa use a sua criatividade, busque esse conhecimento, se alimente das mais diversas formas, se alimente de conhecimento que pode edificar a sua vida, se alimente de coisas que podem trazer benefício, administre bem o seu tempo com coisas edificantes para a sua alma, para o seu coração, para a sua mente, proteja a sua mente, se alimente de coisas saudáveis, se alimente de coisas que são ali benéficas, não deixe a sua mente ser conduzida pelo conselho dos ímpios, nem fique detido no caminho dos pecadores, não fique assentado na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medite de dia e de noite, porque fazendo assim, você será como uma árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo,
cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. E a gente precisa também lembrar lá em Lucas 12, 24. Lucas 12, 24, Jesus fala: se até o corvo encontra a sua casa, faz o seu ninho e consegue ter o seu sustento, quanto mais vocês. Então é interessante esse exemplo que Jesus traz também, né, do corvo, de uma ave que tem a sua provisão porque é esperta também, e Deus dá a provisão aos seus filhos. Precisamos falar ainda da manhã. Amanhã, como eu disse para vocês, é a Voker ou Boker, né? A gente fala bom dia, né? Boker Tov em hebraico, né? Boa noite, Laila Tov ou Erev Tov no sentido do final da tarde. Então, hoje a gente está estudando essa expressão bíblica, né? Que a noite passou e veio amanhã. E em hebraico, né? Vai-ri Erev, vai-ri Voker. A gente já viu o que é Erev. Erev é a noite, Erev é o fiador, Erev é o corvo e Voker amanhã. Voker é muito interessante porque essa palavra Voker em hebraico, ou Boker, ela dá origem a Bakar. Bakar significa o touro, Bakar significa o boi. E é interessante que Vakar em hebraico lembra um pouquinho o vaqueiro, não é? Você olha assim, Vakar, vaqueiro, né? Isso tem a ver com boi. E essa palavra Bakar, né? Bacará em hebraico, significa o vaqueiro mesmo, o boiadeiro, aquele que cuida do boi. Então é extremamente interessante a gente perceber que enquanto o português é uma língua latina e o hebraico é uma língua semítica, eles são idiomas que têm troncos distintos, não têm uma origem comum, têm ideias semelhantes e palavras semelhantes, né? Voker, manhã, vakar, vaqueiro, né? Significa em hebraico. E a nossa ideia também de boi, de vaca, né? Vaca, vaqueiro, em hebraico, bakar, bacará, a vaca, o boi e o vaqueiro. E qual é a relação da manhã com a vaca? Qual é a relação da manhã com o boi? O interessante é a ideia de romper, é a ideia de abrir, tá certo? Essa ideia de bakar em hebraico, de voker, né, da manhã, tem uma relação com uma palavra hebraica que é par, né, que é a letra pei, que é boca, e a letra resh, que é cabeça. O que significa isso? Olha só que interessante a ideia de manhã. A ideia de manhã, a raiz de duas letras, a raiz mais profunda em hebraico, são duas letras. A letra pei, que significa boca, e a letra resh, que significa cabeça. Boca tem a ideia de abrir, aquilo que abre, ou seja, boca e cabeça, abrir cabeça, abrir a mente, mente aberta. Manhã tem a ideia de mente aberta, abrir a mente. Para você sair da noite e atingir amanhã, você tem que estar com a sua mente aberta, você tem que estar examinando todas as coisas, retendo o que é bom, você tem que estar estudando, se informando, analisando, vendo os casos de sucesso. Você que é um gestor da sua casa, um gestor da sua família, estudando o gerenciamento da casa, estudando a administração, estudando ali a educação financeira para você deixar a sua família sempre protegida, não ali sob risco de chegar à noite e não ter o seu suprimento diário. Então a ideia é a ideia de abertura. Por quê? Assim como o dia, o amanhã, significa o romper da luz, rompendo a noite, né? O rompimento da noite é a luz chegando, né? Com o nascimento do dia. Assim também o touro, quando ele vem com o arado passa pela terra, rompendo a terra, abrindo sulcos na terra que se abrem para que ali as sementes sejam colocadas. Quando você tem essa mentalidade, você está indo para amanhã. Quando você tem a sua mente aberta e quando você olha para a terra e pensa, eu vou abrir sulcos nessa terra com o arado e vou lançar aqui as minhas sementes. E nesse processo eu vou colher os frutos desse investimento que nós estamos fazendo. Então, essa mentalidade de o arado, do trabalho, das estratégias, da oportunidade, de lançar as sementes, é a mente que traz o dia, que traz a luz. Não só em termos assim, empreendedores e econômicos, mas em termos espirituais. O que significa você abrir a terra com arado e lançar sementes? Você pregar o evangelho, você anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, tá certo? Agora, o que é muito interessante é que essa mesma palavra, voker, que é a manhã, e bakar, que é o touro, o boi, significa também buscar, perguntar e refletir. Olha que interessante. Quem busca, encontra a luz da manhã. A ideia, encontra a solução. Quem busca, encontra não só a luz da manhã, encontra a solução para o seu problema. Tem aquela luz, sabe a luzinha? Né? A Camila colocou aí uma lâmpada, a lâmpada que representa a ideia, né? A gente fala, tive uma ideia, né? A lâmpada, que é a luz que acende, é isso.
é a ideia, é a lâmpada, é a mente aberta, é uma mente que busca, é uma mente que pergunta. E a Bíblia nos incentiva a fazermos isso. O apóstolo Paulo fala, examine todas as coisas, retenha o que é bom. E a Bíblia nos ensina também, na própria palavra de Jesus, Jesus fala, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Agora é muito interessante porque essa ideia de debulha, né, de debulhar o trigo, acontece na eira. A eira é um espaço onde isso acontecia. Eles pegavam todo o trigo colhido, lançavam no chão e o boi vinha esmagando a casca das sementes para as sementes brotarem. Amanhã significa isso, é o dia brotando, é a semente aparecendo. A semente que estava escondida dentro ali da casca do trigo, ela é esmagada pelo peso da pata do boi e ela vem à tona, ela aparece. É uma semente que se abre, é uma semente que se coloca à vista de todos e pode ser usada, né? Isso é a debulha, é debulhar o trigo. O boi pisava o joio e o trigo misturados e com o seu peso ele conseguia separar o trigo da sua casca. Depois, o que acontecia? O homem que estava ali fazendo esse processo pega uma pá e a eira geralmente é no topo das montanhas, onde tem mais vento, e eles jogavam aquela palha e aquele joio misturado com trigo tudo para o alto e o vento levava a parte mais leve, a parte sem substância, e a parte que tinha mais substância caía de volta. Ou seja, o vento do Espírito é aquele que faz a separação do que não presta daquilo que presta. O vento do Espírito é o que faz a separação do joio e do trigo, porque o Espírito é o fogo é purificação, o fogo é piros, ele dá purificação, ele traz ali a limpeza, ele faz passar pelo fogo e tira tudo que não presta, te queima toda a palha e mantém o fruto e a semente do trigo. E Jesus está com essa pá na sua mão, né? Quando João Batista viu Jesus, lá em Mateus 3, capítulo 3, versículo 12, João Batista fala o seguinte: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, o Espírito vai fazer a separação. Olha a comparação que João Batista está fazendo para a gente encerrar essa reflexão de hoje. João Batista está dizendo, eu batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando do vento do Espírito e ele está falando do fogo da purificação. E para explicar melhor para aquela cultura que sabia o que era debulhar o trigo, sabia o que era a eira, ele continua dizendo, João Batista diz em Mateus 3,12, a sua pá ele tem na mão e ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ok, pessoal? Entenderam isso? O que significa isso? O vento do Espírito na minha vida e na sua vida, ele joga fora aquilo que não presta, ele tira o pecado, ele tira os pensamentos negativos, ele tira o fruto da carne, a porfia, a dissensão, o ciúme, a competição, a raiz de amargura, ele tira tudo que não presta e deixa o que presta. E na hora de deixar o que presta, ele conserva essas sementes, mas lança fora no fogo para ser queimada a palha. Jesus está falando aqui de limpeza espiritual, está falando também da limpeza da mente, das coisas ruins, e está falando, no final das contas, de salvação. E nós sabemos que esse trigo que sobe, quando o agricultor joga para cima com a pá e depois ele desce, é uma representação clara do que a Bíblia chama de arrebatamento. O que significa o arrebatamento? Aqueles que são de Jesus serão tomados por ele. Jesus virá nos ares e puxará aqueles que são deles no arrebatamento. Ficaremos ali 3 anos e meio com Jesus. Depois desse período, desceremos de volta com ele. E Jesus fala que os humildes herdarão a terra e herdaremos a terra. O vento do Espírito, no grande e terrível dia do Senhor, vai limpar a terra de toda a sua impureza, de toda a sua palha. Quem é de Deus, quem é semente, quem é trigo e não é joio, vai subir e depois vai descer com Cristo. Está tudo prestes a acontecer. Se você quiser mais informações sobre isso, basta você ler João 14. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. E fiquem em paz, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Só peço uma coisa em retribuição, em gratidão aí.
me ajude a divulgar esse nosso encontro matinal às 7 da manhã. Chama os seus amigos, chama os seus familiares, compartilha esse vídeo, dá um print e compartilha lá nas suas redes. Clica aí nessa setinha aqui embaixo do compartilhar, vai ajudar muito aqui no nosso trabalho de semear, disseminar esse trigo, ok? Power Morning, amanhã, novamente, se Deus quiser, às 7 da manhã. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!